Muito bem, galera, já estamos na área. Esse é o Máximo da Bola, o seu programa esportivo mais polêmico de toda a internet. Estamos aqui ao vivaço através do Facebook da galera da Máximo Comunicação, facebook.com/Máximo Comunicação, e também através da nossa fanpage, a queridinha do Brasil, facebook.com/Máximo da Bola. Entrou lá, deu seu curtir, deu sua cutucada, já fica por dentro tudo que rola no mundo da bola. Então fica lá, fica à vontade, dá seu curtir, facebook.com/Máximo da Bola. Bom, galera, o negócio é o seguinte, ó, a escalação completa eu vou passar daqui a pouco. O programa Máximo da Bola só está começando. Fink Negócios Imobiliários. Na Fink você tem profissionais com conhecimento de mercado imobiliário corporativo e residencial, um banco de imóveis exclusivos e uma vasta rede de parceiros potenciais. Trabalhamos focados em otimizar seu investimento. Para isso, procuramos o melhor imóvel, na medida certa do seu investimento e necessidades. Para comprar, vender ou alugar imóveis residenciais, comerciais, industriais e terrenos. Fink Negócios Imobiliários. Sua escolha, nosso compromisso. Guimarães Contabilidade, experiência de 21 anos no mercado. Traga sua empresa para nosso escritório. Abertura, encerramento e legalização de empresas. Declaração de imposto de renda pessoa física e jurídica. Guimarães Contabilidade, Rua Newton Prado, 224, Vila Hortência. Telefone 15-3234-5003. 15-3234-5003. Deixe a contabilidade da sua empresa nas mãos de grandes craques. Guimarães Contabilidade. Muito bem, voltamos com o programa Máximo da Bola, ao vivaço através lá do nosso Facebook, nossa página oficial, facebook.com/Máximo da Bola, e também com a galera da Máximo Comunicação, facebook.com/Máximo Comunicação. Muito bem, hoje no dia 31 de julho, vou passar a escalação da galera aí, ainda tem alguns desfalques, sabe como que é, né, final de primeiro turno, então tem uns desfalques, mas alguns já vieram, e vou começar com ele que... foi só o São Paulo ganhar que ele apareceu, né? Nosso glorioso Alex Zen, boa noite. Boa noite, Pudim. Tricolor ganhou aí, né? Uma virada espetacular e rumo ao Mundial. Muito bem. Fazer o quê, né? Outro que só aparece quando ganha, tá aqui comigo, Marcão Resenha. Boa noite. Dessa vez não ganhou, mas foi um bom resultado. Boa noite, Pudim. Boa noite aos nossos amigos aí. Uma satisfação muito grande estar com vocês. Mas ganhou porque realmente Santos e Flamengo foi um jogo de futebol épico, né? Foi um grande jogo de futebol. Prazer novamente estar com vocês. Bom, e ele, o Lorde, né? Sempre o gentleman desse programa, né? Fábio Dieb Grão, boa noite. Boa noite, Pudim. Boa noite, pessoal aqui não é da mesa, né? Das cadeiras aqui, né? Mas contente com o resultado do Palmeiras, de como voltou a jogar, polêmicas com o Felipe Melo e São Bento indo, caminhando muito seguro aí para classificação aí, conseguiu um empate fora de casa e agora a gente vai falar aí sobre os jogos que faltam no segundo turno aí, que o São Bento tem tudo para classificar aí. Mandar um abraço aí pro Tassiano, e aproveitar para cobrar ele que tá devendo para mim, que tá acompanhando a gente aí. Tassiano tricolor, Tassiano, né? Um abraço pro Tassiano aí. Um grande abraço ao Tassiano, hein? Tassiano que tava, esses dias eu vi um vídeo ele pagando de cantor de pagode. Disse que ele era pagodeiro. Ah, pô, então era, né? Porque o negócio ficou ruim. Um grande abraço aí ao nosso amigo Tassiano, ele que é tricolor, como bem lembrou nosso glorioso Alex Zen. Bom, acho que a gente pode ir direto e reto, começar a falar do Campeonato Brasileiro. E é óbvio, vamos começar pela Série C, falar do nosso glorioso São Bento aqui de Sorocaba, que jogou neste fim de semana, acabou no empate 0-0 contra o Macaé, jogo lá no Rio de Janeiro. Mas, apesar do resultado 0-0, o São Bento tinha a condição de ter ganho esse jogo. Meu. Exato, pelo número de chances, né, que perdeu o São Bento, perdeu aí 4, 5 chances reais de gol. Mas a gente tem que pensar sobre a classificação do São Bento. Naquela conta que a gente fez, que o São Bento precisava 3 vitórias em casa, né? O São Bento agora faltam 4 jogos em casa, 3 vitórias em casa e um empate para o São Bento classificar, que são aqueles 25 pontos. O empate fora de casa ele conseguiu agora. Então agora com 3 vitórias em casa dos 4, para não depender de nada, o São Bento falta 6 jogos, ele tem a mesma pontuação
do quarto colocado, mas tem um ponto a mais do que o quinto, então o São Bento com 17 pontos, né? E tem o importante agora, se o São Bento vencer, o próximo jogo é um confronto direto. Então, torcida do São Bento aí, por favor, aí pro SIC, se o São Bento vencer o Tupi, o São Bento empata o número de pontos, mas passa no saldo de gols do Tupi e vira o vice-líder do campeonato. E a semana passada, Pudim, a gente estava falando, agora o São Bento vai classificar, pelo que a gente está vendo, né? E falta o seguinte para o São Bento, classificar bem. O porquê? A gente está perguntando como que seria, se era sorteio. Não. O primeiro do grupo A pega o quarto do grupo B. O segundo do grupo A, o terceiro do grupo B. E se a gente conseguir fugir de CSA, de Fortaleza, para pegar o terceiro e quarto colocado, é bom. O São Bento vai classificar. Pode cravar aí que depois desses resultados que já acabou, pior, são 4 jogos em casa agora e 2 fora. O São Bento vai classificar, mas se a gente conseguir subir lá para fugir do CSA num confronto, que o time do CSA é um bom time, né? A gente já viu o ano passado já. E o Fortaleza também, a gente sabe como que é complicado jogar no Castelão. Agora pro São Bento classificar para pegar o terceiro e quarto colocado dos outros grupos aí, que pode ser um Remo, que daí o São Bento entra de igual para igual. E o legal disso tudo aí, né, Pudim e amigos, é que o elenco do São Bento, ele também, já dentro da competição, ele percebe que ele tem grande chance de ter o acesso. Então o elenco é um elenco que está confiante. Paulo Roberto conseguiu passar isso para o elenco. O Cordeiro, que voltou agora do DM, com outros jogadores que estavam no DM, também sabe dessa força. João Paulo Zagueiro voltando também. Ou seja, o São Bento, como bem disse aqui o Grão, tem tudo realmente para classificar dentro desse campeonato. E aí, vamos ser repetitivos. Mas o São Bento de Sorocaba, classificando e conseguindo acesso, esqueça tudo que vocês ouviram falar de São Bento de Sorocaba. Aí sim, a nossa Sorocaba, realmente, nós vamos entrar de vez no cenário nacional. Pois não, Jorge, que você ia comentar? Não, eu ia falar que o Éder também, né? O Éder que voltou, deu um up assim no meio de campo do São Bento. O Éder, que a gente sempre disse que é um grande jogador do São Bento e agora tá aí voltando a Sorocaba. Eu acho que o Éder é a diferença do time do São Bento. Esse meio campo com o Éder, que além de marcar, que é o jogador moderno, o volante moderno, né? Além dele ser chato na marcação, ele chega toda hora na frente. Ele não tem medo de chegar na frente. Eu acho que ele o que estava faltando no São Bento no meio campo. Como diz o Hernanes, né? A torta na cereja. Na verdade, ele é um jogador de Série A, com coração de jogador de Série B. O Hernandes, ele já quer ir lá pro... Ô, Pudim, corta ele, A cereja da torta, né? Não a torta da cereja, né, Pudim? Você não viu a entrevista do Hernandes? Sim, mas no meu tempo era bolo, agora já é torta. Eu não entendo mais nada. Eu como um bom gordo, como qualquer um dos dois. Bom, vamos falar aqui então rapidinho. O Campeonato Brasileiro da Série C, o campeonato onde o nosso glorioso São Bento está disputando. O São Bento, como bem lembrou o Grão, é o terceiro colocado. Vou passar aqui a classificação geral. O líder do grupo B é o Botafogo de Ribeirão Preto com 21, seguido do Tupi com 20 e o São Bento é o terceiro com 17. Em quarto está a Tombense também com os mesmos 17. Depois vem Volta Redonda, Ipiranga, Joinville e Macaé. E na zona de rebaixamento do grupo, com 12 pontos o Bragantino e em último colocado o Mogi Mirim. O São Bento enfrenta o Tupi, jogo no próximo sábado, dia 5, às 17 horas. Jogo aqui no estádio do SIC. Tupi tá qual a colocação, Pudim? Oi? Qual a colocação pro Tupi, tá? Tupi é o vice do campeonato, vice do grupo, com 20. Como o Grão falou, se o São Bento vencer, passa o Tupi, né? E não só isso, fica de vez longe da zona de rebaixamento. Vale lembrar que os dois últimos do grupo caem. O primeiro da zona de rebaixamento é o Bragantino com 12. São só 5 pontos, na verdade, atrás. Um grupo equilibrado, né? Claro, também a gente tem que pensar no momento, né? O momento do São Bento é muito melhor. A tendência é realmente não entrar nessa zona. Né? E com 20 pontos, provavelmente você se livra do rebaixamento, né? Pela média da pontuação que os clubes estão. Mas o São Bento, eu já nem tô... o São Bento vai classificar. O São Bento vai classificar. Agora é hora de fazer a pontuação para chegar lá em cima da tabela. O São Bento pode colocar. São Bento está entre os 4 do grupo.
Mas se não classificar também, Grão. E o bom é que é só só Vai pensar- ter gente vindo aqui falar que você foi Mas, corneta com mas os cara. Pudinho, o São Tô Bento tem, morando lá, o São Bento tem 4 jogos em casa, certo? O São Bento tem um jogo muito complicado que eu nem se dá como perdido, que é o jogo contra o Botafogo, né, em Ribeirão Preto, né? Mas o São Bento tem os 4 jogos em casa possíveis de 4 vitórias. Não é nada, a gente não tá pegando nenhum. sim. Mas você acha que o São Bento, o time do São Bento é inferior ao Botafogo? Eu o time acho. que tá Não, mas agora não é inferior. Mas Grão. não é nenhuma questão de o time ser inferior é ou não. difícil jogar lá mesmo. Não, o Pudim fala uma coisa e é verdade. A gente tem que estar começando a acostumar a disputar campeonato. Sim, Então, lógico. o negócio do Botafogo é que o Botafogo vem há vários anos disputando Série D, Série C, chegando em finais de Campeonato Paulista. O Botafogo aprendeu a jogar. E essa é a diferença do Botafogo com o São Bento. É um time que já está acostumado. O São Bento começou a entrar no cenário no passado, da D para C, que subiu, que né, inclusive nem iria disputar a D. E então, para o São Bento, essa é a diferença entre São Bento e Botafogo. Eu acredito que São Bento vai classificar mesmo. Dos 4 jogos aqui, o São Bento tem que ganhar 3 em casa. E se beliscar algum pontinho fora, tá beleza. Ó, só para fazer um comparativo aí, então no grupo A, que é o outro grupo desse Campeonato Brasileiro, o CSA é o líder com 23 pontos, seguido do Fortaleza, que é o segundo com 21, terceiro é o Sampaio Correia com 19 e em quarto, então, o Clube do Remo com 16 pontos. Só por fera, enquanto. hein? Só tradicionais. Só time tradicional, realmente, né? A situação não é muito simples pro São Bento, mas se classificar, além de tudo, pega o embalo do negócio, né? E é só um mata-mata, né? Se classificar é só um jogo, ganhou, passou, já tá na Série B. Chegou na semifinal, já tá na Série B. Muito bem, então o São Bento voltando aí, enfrenta o Tupi, jogo no próximo sábado aqui no estádio do SIC, a partir das 17 horas, muito bem lembrado, senhor Fábio de Abelgrão, o torcedor tem que lotar o estádio para poder dar aquele incentivo, aquela força. Não, aí. agora é a hora da torcida mesmo, né? Principalmente esse jogo contra o Tupi, que é um jogo de 6 pontos, né? Que é o confronto direto. Então tá na hora do São Bento. Aí não vem nego reclamar, falar assim, tá caro o ingresso. Pô, é um jogo que você tá indo, aquele que não foi no campeonato inteiro não vai fazer falta, tá na hora da torcida do São Bento ir. Podia mandar um abraço pro Chechel, cara. Vai ter um programa aqui do Chechel de música, sabia? Verdade? É, rapaz, os figurantes lá. Que tipo de música vai tocar? Ele toca, depois ele vai vir explicar aqui as músicas que ele toca. Então tá bom. É um Muito rock bem. sertanejo samba. Sensacional. Opa, daqui a pouco, aliás, depois do programa Máximo da Bola, tem o Juntos e Misturados com a galera lá, o Marcelo Rosa, o Luciano, toda a galera lá. Programa show de bola também. Depois do nosso programa, continua com a galera da Máximo Comunicação para curtir Juntos e Misturados. Muito bem. Vamos subir de série, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu que tenho falado já há algum tempo da beleza desse campeonato, né? O Internacional de Porto Alegre finalmente chegou no G4, né? O Internacional de Porto Alegre que vinha sofrendo nesse campeonato brasileiro da Série B, né? O líder é o América Mineiro, em segundo o Vila Nova, em terceiro é o Guarani, nosso glorioso Guarani de Campinas, e agora sim, em quarto colocado, o Internacional de Porto Alegre. Olha, se continuar desse jeito, o Internacional não classifica. Tá brigando, ele tá sofrendo nos jogos, né? Porque o time do Inter até quando ganha não é uma coisa que convence, né? Não. E quem tá surpreendendo é o América, que tá disparando aí, né? Eu joguei na América, né? Por isso tá lá. Você o quê? Eu joguei na América. Eu posso sair do programa deu a ou não? perceber que não deu Eu certo, joguei na né? América. Alguma coisa me diz. A América é time do coração, time do meu avô. Meu avô que já faleceu, a América é um time tradicional da família. Não, Você começou a jogar com quantos anos? Você passou em todos os times do Brasil, pô. Eu comecei a jogar com 8 anos. Jogou no Chapecoense, jogou no São Bento, jogou Joguei no na Sorocaba, América. jogou no Guarani, jogou no América. No Manchester, viu? Pudim. Mas Pô. você falou a gente tinha falado, né, que e os clubes que estão lá embaixo na Série B, tirando o Náutico que já foi, né? O restante é tudo time que ainda pode se recuperar na classificação. Então a Série B realmente esse ano tá emocionante. E o Figueirense tá lá embaixo, né? O Figueirense, que o ano passado tava jogando a Série A, tá lá embaixo lutando pra sair do rebaixamento. O Figueirense que caiu e vem caindo. Aliás, o Náutico também, né? Diga-se de passagem, né? O Dinho, para falar numa categoria mais abaixo do campeonato aí, o meu São Bernardo nesse final de semana aí empatou o jogo com o São José e saiu fora do Campeonato Brasileiro aí. E o São José classificou aí. O São José é sério candidato a tá tendo um acesso aí à Série C do Campeonato Brasileiro. Sensacional.
Vai tomar a vaga de um desses times aqui. Os últimos colocados que estão na zona de rebaixamento. Luverdense, com 17 pontos. O Figueirense, 18º, com 16. O ABC é o 19º, com 15. E o já rebaixado Náutico é o último, com 8. Vai concorrer a vaga do Náutico. O Náutico está classificado para a Série D já. Náutico, último colocado, com apenas 8 pontos. Bom, o Internacional de Porto Alegre, apenas só para ilustrar um pouquinho melhor, tem 27 pontos, é o quarto colocado, está empatado com o Juventude e com o Londrina. Está ganhando nos critérios do saldo de gols. Realmente, o Internacional, que a gente achou que ia, digamos assim, nadar de braçada nesse brasileiro aí, da Série C, sim, da Série B. Desculpa, mas olha, coitada da Renata Fã, realmente sofrendo bastante aí com esse campeonato aí. Muito bem. Bom, vamos mandar um abraço pra galera que está nos acompanhando aqui através das ondas web do facebook.com/Máximo Comunicação e também com a galera da nossa página, a queridinha do Brasil, facebook.com/Máximo da Bola. O nosso grande Guilherme Garcia, ele que está convalescendo aí ele que tirou a unha esses dias do dedão aí, não pôde participar do programa, chamando o Alex de Matusalém, mais rodado que o Túlio Maravilha. Um grande abraço, Guilherme Garcia, que seu pronto restabelecimento aí logo estará conosco. Volta logo, Guilherme. O grande Alexandre Portela, Gatinho, Rio Acima de Votorantim. Aliás, mandou um abraço pra você, senhor Portela é Marcão. filho do Gato lá, o Gato que é conhecidíssimo na região aí, foi um dos artilheiros aí do Rio Acima, a época que o Rio Acima disputou contra os grandes da região, disputou o Paulista aqui, né, o Campeonato Charutão, que se conhecia na região aqui, foi campeão aí com o Gato, que jogou... É o nome do campeonato. Você conhece bem, você é São Paulino, Charutão. E aí o que acontece é que o Gato jogou muita bola, o pai do Gatinho, mas o nosso querido Alexandre Portela já não teve a mesma qualidade, mas nosso amigo de coração. Um abraço. E um abraço pro Palito também, que está nos acompanhando, o zagueirão lá do Éden, que não perde um programa nosso. Manda um abraço a todos vocês aqui do programa Máximo da Bola. O Rinaldo Mendes mandando boa noite, abraço a todos. O Alessandro Souza San de Piracicaba, tamo aí. É do Palmeiras? É da Mancha. É da Mancha, né? Pelo boné eu percebi aqui, né? A Vanessa Luqueta, boa noite, pessoal. Boa noite. Jauri, grande parceiro meu lá do Vale do Ribeiro, lá de Registro, lá, jogador de truco dos bons, esse aqui. Um grande abraço aí pra galera aí. Esse aqui era bom, meu. Matheus Moreto, quem vai rir no final do campeonato sou eu, viu, Guilherme? Aí tá falando com o Guilherme Garcia, porque agora aí fica aquela discussãozinha lá no nosso glorioso Facebook lá, né? Meu grande parceiro, o parceiro Erlon César, que tá lá em Londres. Tá bem pra caramba, né? Viva o São Bento, troca uma camisa do Chelsea por uma do São Bento, tamanho GG. Tamanho GG é o tamanho do nosso glorioso Fábio Grão ali, né? Se tiver uma pra trocar lá com o nosso parceirão, o Erlon lá. Aliás, ele mandou uma foto pra mim hoje, ele com mais 2 brasileiros lá em Londres, tinha um São Paulino e um flamenguista, né? Eu até me assustei porque ele é santista. Eu falei, poxa, né? Se fosse 3 santistas, metade da torcida tava lá em Londres, né? Então... Legal, obrigado. Metade lá e metade aqui, né? Então, outra metade aqui. Mais um aqui. Matheus Moreto, boa noite. Eu falando pro Guilherme parar de chorar, né? E o nosso glorioso Marcão Resenha tá dizendo que o Corinthians foi roubado. Poxa vida, hein, Marcão? Que faz, Marcão. Hein, meu? Toda a galera curtindo isso? o programa Máximo da Bola através das ondas do Facebook, facebook.com/Máximo Comunicação e também através da nossa queridinha, facebook.com/Máximo da Bola. Entrou, deu seu curtir, deu sua cutucada, fica por dentro do que rola aí no mundo da bola. facebook.com/Máximo da Bola. Bom, eu acho que tá pra nós ir pro intervalo. Eu nem avisei o Brunão que nós íamos fazer intervalo hoje, mas antes disso, eu só queria fazer uma pergunta ao nosso glorioso Marcão Resenha, que vai ser o assunto da próxima semana, sobre o projeto Tigrinho. Você que falou de São Bernardo? Então, o projeto Tigrinho em crescimento muito grande. Nós estamos aqui, o núcleo aqui na cidade de Votorantim, estamos aí com 130 alunos já, e nesse sábado na cidade de Votorantim nós vamos ter o presidente do São Bernardo, vai estar às 9 horas aqui, entregando o uniforme para a rapaziada, vai ter uma festa muito bonita no AD Votocel, e vocês evidentemente são nossos convidados especiais, e os nossos telespectadores para estar conosco nesse projeto maravilhoso que é o Projeto Tigrinho. O Pudim tava falando aqui comigo nos bastidores se tem o Projeto Tigrão, sub-50. Olha, eu vou te falar um negócio para você. Nós poderemos ver aí, você que tá com essa barba estilo... Ai, meu Deus vamos ver, né? do céu. O que eu vou falar pro meu amigo lá de Londres, gente? Fala aí pra mim, cara.
Deixa eu só cortar rapidinho, então, já que você não vai ter o problema. Só por curiosidade, você jogou no São Bernardo também, não? Não sei. São Bernardo não. São né? Bernardo não tive a oportunidade, mas se quiser, nem vai ter. Tô aqui, tô em forma. Projeto Tigrinho, então, aí, nosso glorioso Marcão Resenha encabeçando esse projeto aí, sensacional aí com a molecada. E quantas crianças? 130 garotos que estão lá, temos lá meninas, nós temos lá 16 meninas que estão conosco lá, os meninos que estão também, a idade lá é dos 7 anos até os 16 anos, é um projeto onde você da região não paga nada, você tem todo o uniforme, você tem toda a estrutura para que teu filho realmente seja um cidadão melhor amanhã, porque o projeto Tigrinho nada mais é do que a formação de cidadão. Evidentemente que uns nascem para pedreiro, outros para presidente do Brasil, engenheiro, etc. e tal. E o dom quem dá é Deus, mas com certeza terá aí um cidadão melhor para esse país nosso que precisa, porque tá feia a coisa, meu irmão. Quando eu venho no meu carro, eu venho rezando de lá até aqui e daqui até lá, porque o pau tá comendo, viu, Pudim? Sem dúvida nenhuma. Parabéns mais uma vez, Marcão, pelo projeto aí. E, bom, quem quiser entrar em contato com o Marcão aí para querer saber mais sobre o projeto Tigrinho aí, como é que faz? Projeto Tigrinho é só nos procurar lá no AD Votocel, né, que fica no bairro Votocel. E nós estamos lá no horário comercial lá para atender vocês também. Os nossos secretários estão conosco lá. E você será bem-vindo. Facinho, mamão com açúcar para colocar o teu filho lá. Está junto com a gente. Não exige praticamente nada. Só realmente aquilo que é necessário, básico, que é teu atestado médico, evidentemente, né? A autorização dos pais. A documentação depois é encaminhada, porque tudo vai para São Bernardo do Campo e fica lá já na base do São Bernardo. De grátis? 0,800 total. Muito bom. Bom, galera, é o seguinte, vamos fazer um intervalo rapidinho então, e daqui a pouquinho a gente volta para falar do nosso glorioso Campeonato Brasileiro da Série A, com a surpreendente vitória do São Paulo e as outras resenhas que aí vem pela frente. Daqui a pouquinho a gente volta. Fink Negócios Imobiliários. Na Fink você tem profissionais com conhecimento de mercado imobiliário, corporativo e residencial, um banco de imóveis exclusivos e uma vasta rede de parceiros potenciais. Trabalhamos focados em otimizar seu investimento. Para isso, procuramos o melhor imóvel, na medida certa do seu investimento e necessidades. Para comprar, vender ou alugar imóveis residenciais, comerciais, industriais e terrenos. Fink Negócios Imobiliários. Sua escolha, nosso compromisso. Guimarães Contabilidade. Experiência de 21 anos no mercado. Traga sua empresa para nosso escritório. Abertura, encerramento e legalização de empresas. Declaração de imposto de renda pessoa física e jurídica. Guimarães Contabilidade. Rua Newton Prado, 224, Vila Hortência. Telefone 15 3234 5003. 15 3234 5003. Deixe a contabilidade da sua empresa nas mãos de grandes craques. Guimarães Contabilidade. Muito bem, voltamos com o programa Máximo da Bola, ao vivaço através do nosso Facebook, facebook.com/Máximo da Bola, a queridinha do Brasil. Só chega lá, dá seu curtir para poder ficar por dentro do que rola no mundo da bola. facebook.com/Máximo da Bola. Também estamos com a galera da Máximo Comunicação, facebook.com/Máximo Comunicação. Aliás, diretamente aqui do estúdio B da Máximo Comunicação. Um abraço a toda a galera que tem nos ajudado aqui, nosso glorioso Osmar, o nosso grande Bruno Barros, nosso Fernando Ruiz. Um beijo para todo mundo que tem nos ajudado bastante aqui com esse projeto novo aqui com a galera da Máximo Comunicação. Muito bem. Queria aproveitar e mandar um abraço para um grande parceiro nosso, Jarbas Duarte, ele que é do Futebol ao Vivo, do aplicativo Futebol ao Vivo. Um grande abraço para você, Jarbas, muito obrigado aí pela audiência, aí mandou uma mensagem para a gente aqui, muito obrigado, valeu mesmo, hein? Bom, direto e reto, vamos começar a falar do Campeonato Brasileiro da Série A e vamos começar a falar do seu Santos, então, nosso glorioso Marcão Resenha, o seu Santos que jogou neste fim de semana, empatou com o Grêmio 1-1, o grande jogo, aliás, da rodada. Foi o grande jogo da rodada, Pudim, e também o Santos vinha numa crescente. O jogo que o Santos fez com o Flamengo durante a semana foi um grande jogo de futebol. E contra o Grêmio também, o Santos me surpreendeu. Confesso a você que eu fiquei muito surpreendido com a equipe do Santos. O Santos apresentou um futebol
que dá a entender que esse Santos não é aquilo que eu vinha corneteando aqui, falando aqui, né, Reinaldo? Reinaldo Mendes, que está nos acompanhando agora, família Mendes, todo mundo santista lá, um abraço, são santista fanático, e pegaram no pé do Marcão. Pô, Marcão, você é santista e só corneteia o Santos? É que eu não vi outra coisa no Santos, eu vi uma equipe realmente limitada, mas o Santos com o seu ataque vem mostrando uma certa força, o meio de campo se encontrando, a defesa do Santos começa a jogar um arrozinho com feijão. Campeonato Brasileiro, diga de passagem, também é um campeonato que está baixo nível. Você tem 3, 4 equipes realmente que estão lá em cima e o restante muito baixa. Eu acho que isso que é a diferença do Santos. E o Santos incorporou aí contra esses 2 gigantes, Flamengo e também o Grêmio, um grande jogo de futebol. Então, os santistas aí, eu ainda estou em cima do muro. Mas me parece que o Santos começa a querer brigar um pouquinho pela Libertadores. E o Santos, sem um dos destaques, né? Que foi o argentino lá, o Vecchio, que tá parado, tá machucado e vem sendo um destaque. Aquele que derrubou o Dorival, né? Esse mesmo. Mas eu acho que o principal entra naquela situação que o Liverpool tirou o Dorival, que é aquela parte mais pegando no pé dos jogadores, parece que ele estava um pouco cansado, e mais na parte da boleiragem, né? Então o Santos, você vê o Santos mais solto em campo. Vestiário é melhor, né? Você parece que o Santos ele tá mais tranquilo para jogar. E realmente tá surpreendendo o Marcão, que falou que o Santos não brigava por nada, tá aí o Santos, que e o Vanderlei? Pelo jeito vai pegar o Palmeiras. Brigar. E outra, de novo, o Santos tem o melhor goleiro do Brasil hoje, que é o Vanderlei. Pelo menos em relação a isso, acho que não vai ter muita surpresa no gol do Brasil, né? Eu acho que o Vanderlei, que, aliás, já vem de um bom tempo jogando bem, né? Quando estava no Curitiba, talvez por conta em relação à questão de ascensão, né, no Campeonato Brasileiro, até que ele não tinha tanta essa visibilidade. No Santos, não só ele tem essa visibilidade, como ele realmente faz jus a ele, né? É um baita do jogador, tem jogado bem, jogador rápido, né, um jogador veloz, com uma boa estatura. Eu acho, na minha opinião, hoje, o Vanderlei teria que ser o titular da seleção brasileira. E detalhe, Pudim, e não sei se vocês sabem, mas quando na contratação do Vanderlei, havia uma sondagem para levar o Henao. E o Vanderlei foi, sem dúvida nenhuma, quem barrou o Henao para ir para o Santos. O Henao tinha muitas pessoas questionavam o Henao pela sua personalidade, ser um goleiro difícil fora do gramado, mas o Henao estava sendo visto com bons olhos. Na chegada do Vanderlei, aí se colocou uma pá de cal e o Henao não foi para o peixe. Ou seja, para nós que conhecemos o Henao de Sorocaba, sabemos que é um grande goleiro, mas o Santos realmente acertou na contratação, porque o homem é monstro. O Henao, que se fosse, né, o Santos ia ficar com 2 Henao na história, né? Colombiano e o Henao, que jogou no São Bento. Mas eu me assustei só agora. Parte do fiquei Henao, com medo de responder isso, sabe? Deixa ele. Mas assim, só a parte do Henao. O Henao realmente tem um personalidade forte, mas ele é muito bom de grupo, né? Ficou o Henao ficou marcado muito mais pelo começo de carreira, né? Dele, que ele realmente era juventude, queria aprontar e tal, mas depois o Henao, quando veio por aqui pro São Bento, já não deu problema nenhum de parte de grupo, né? E quanto ao Vanderlei, realmente o Santos acertou e hoje, mas ele está sobrando perto dos outros goleiros, porque o que os goleiros estão falhando, né, é um absurdo, e ele está realmente um nível acima dos goleiros. Também concordo com o Pudim, ele tem que ser o titular hoje da seleção, principalmente porque o Alisson nem jogando vai jogar, né? Ele vai ser terceiro goleiro do Roma. Se chegar a ser terceiro. Interessante mesmo. Tanto que tá tomando poucos gols, né? O Ricardo Oliveira ontem até deu azar, acabou, né, voltando ontem, mas não estava na sua melhor forma, enfim. Isso realmente atrapalha um pouco. Mas assim, o nosso glorioso Liverpool realmente está acertando em relação à questão do Santos. Eu acho que o vestiário, isso ajudou bastante. Nós sabemos que o nosso glorioso Dorival Júnior, ele não estava com aquela questão toda como
com aquele vestiário na mão como nós achávamos antigamente, e é óbvio que isso muda bastante. Agora, uma coisa que tem que dar mão palmatória chama-se Lucas Lima. O Lucas Lima, quando quer jogar bola, o Santos é outro, sem dúvida nenhuma. Ele é monstro, né? Joga. Agora, puxando um pouquinho pro lado do Grêmio, não sei se o Pudim vai concordar comigo, o Grão e o Alex, é que o Grêmio, o que acontece? O Renato, quando ele começa a falar do Corinthians, ele jogou todo o foco na sua equipe. E o Grêmio sentiu um pouco essa responsabilidade, a equipe do Grêmio. É uma boa equipe, a equipe do Grêmio. Eu acho que o jogo não era para tudo aquilo. As expulsões estiveram dentro da partida. Alguns jogadores do Grêmio estavam muito pilhados. Você vê aquela confusão que teve lá. É claramente os jogadores querendo somar os 3 pontos, porque sabe que estava jogando com uma equipe que briga diretamente. Ou seja, eu acho que o Grêmio está um pouco pilhado demais, pensando no Corinthians. Eu acho que o Grêmio tem que esquecer um pouco o Corinthians e pensar em si só. O Grêmio que, por sinal, né, tá disputando todos os campeonatos, né? Tá ainda na Copa do Brasil, Não, o tá na Paulista ele semifinal. disputou esse ano. Não, os que ele está disputando. Tá na semifinal do campeonato da Copa do Brasil, tá na Libertadores, tá brigando pelo brasileiro e tem um bom time. Ó, só aproveitar aqui, eu tô com outro microfone que deu um problema no meu aqui, ó. Um grande parceiro meu, o Edson Fidelino, lá de Ribeirão Preto, um grande beijo a você. Ó, tá dizendo aqui, ó, Pudim, manda um recado pro Renato Gaúcho, que o Corinthians está despencando. Ninguém segura. Eu acho que o Corinthians, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do Renato Gaúcho, mas ele foi infeliz no que ele falou naquele dia, sem dúvida nenhuma. O Grêmio é um baita de um time. O Grêmio tem, agora, isso que o Marcão falou é verdade, ele tem que começar a prestar atenção muito mais no campeonato do que necessariamente só no Corinthians, Paulista, né? Porque se você preocupar de ficar indo atrás do Corinthians, vai bobear em relação aos demais times. Vale lembrar que com este empate aí, nosso glorioso Santos, vou só pegar a tabela aqui para poder confirmar, nosso glorioso Santos se mantém a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. Se tivesse vencido o Grêmio, seria vice-líder. A gente tá falando tanto que o Santos não tá bem, o Santos isso, o Santos aquilo, mas o Santos tá lá, né? Mas é que é um campeonato esse ano. Você vai concordar comigo? Eu acredito que você vai, Grão, o Alex Zen e o Pudim também. Vamos falar bem a realidade. O Campeonato Brasileiro esse ano não é um Campeonato Brasileiro de um nível alto de futebol. Você vai ver aí, o Luxemburgo chegou agora, o Luxa ganhou 4 partidas, tá lá em cima. Então o que acontece? São Paulo arrumou a carga com 2 jogadores, conseguiu sair, com 2 jogadores ele saiu da zona de rebaixamento. Então tem 4 times realmente que são muito top, e o resto é meia boca. Então, quando você acerta um pouquinho, você consegue ir lá em cima. Pô, o time do Vasco é mentiroso. É um time sem vergonha, o time do Vasco. E o Vasco fica lá em cima na tabela. Então, você vê a dificuldade realmente. Né? Pô, também. Não pode. Você pega a Chapecoense, perdeu pro Atlético Goianiense. Então, é um campeonato realmente que judia tem hora, viu? Eu não jogo no Cartola, mas os caras que jogam no Cartola então não é brincadeira, pô. Bom... O Santos, que na sequência do Brasileiro, pega outra pedreira, dessa vez vai ser o Flamengo. Jogo na próxima quarta-feira lá no Pacaembu, às 21h45. O Santos dá sorte no Pacaembu, né? Também tem essa questão. E eu tô achando o seguinte, hein? Pro final do segundo turno, o Santos vai acabar sendo o fiel da balança, né? Porque pega Grêmio, pega Flamengo, né? Ele mesmo, dependendo de como estiver no campeonato, né? Mas enfim, a princípio, então, o Santos enfrenta o Flamengo, o jogo na próxima quarta-feira no Pacaembu, às 21h45. O Tassiano tá mandando pra falar pro Grão que time grande não cai, viu, Grão? É incaível. A gente tinha falado que o São Paulo não iria cair, né? Já antes. Mas é um time que vai ficar brigando lá embaixo da tabela. Vai chegar no G6. Aonde? No G6, Libertadores. Esse cara é louco. Tô falando. Bom, falando nisso, falando em time grandes, né? Vamos falar do seu Palmeiras então, nosso glorioso Fábio Diebe, o Grão. O Palmeiras que jogou nesse fim de semana, jogou com o já rebaixado Avaí, venceu 2-0 num jogo aí que teve como grande repercussão, na verdade, a questão do nosso glorioso Felipe Melo. Mas antes disso, vamos falar do jogo. 2-0 pro Palmeiras, só para administrar, né? Não, mas um jogo que o Palmeiras não sofreu como estava vindo sofrendo nos outros jogos. Mesmo quando pegou times fracos, como o Atlético Goianiense, como Vitória, o Palmeiras estava tendo dificuldades. Nesse jogo, não. O Cuca voltou para o time do ano passado, daí que a gente vai entrar depois no Felipe Melo, marcando pressão, na saída de bola, não deixando o Avaí jogar. Aí com 11 minutos o Dudu fez um golaço, pegando no contrapé do goleiro de fora da área. Depois numa aproximação entre Roger Guedes, Bruno Henrique,
o Davidson, né, que faz uma função tática, não é nenhum espetáculo tecnicamente, mas taticamente sabe o que faz. E daí o time do Palmeiras fez os 2-0 e no último minuto do primeiro tempo o Avaí teve o Juan expulso. No segundo tempo o Palmeiras não pressionou, podia até ter feito mais gols, mas manteve, né? Tava trabalhando a bola, tranquilo, coisa que não fez. O Palmeiras teve 70% de posse de bola nos jogos. Então, no jogo, sendo que ele estava sofrendo mesmo com os times fracos. Você pegar para falar, o Palmeiras ganhou do Avaí 2-0, não fez mais do que obrigação, é verdade. O problema é que pela primeira vez nesse campeonato, o Palmeiras saiu de campo fazendo uma boa partida. Onde teve a posse de bola, pressionou a saída, e daí entra naquela situação. Felipe Melo fora do time. Ninguém sabe ainda direito o que aconteceu. Porque o que tem de imprensa mentirosa, né? Falando sobre uma briga, a história que está se passando é que o Felipe Melo foi no vestiário após a derrota, após o empate contra o Cruzeiro, que causou a eliminação do Palmeiras da Copa do Brasil, e foi cobrar os jogadores pela derrota. E se ele fez isso, né? Até depois parece que ele foi pedir desculpa, é isso que foi passado, ele errou, né? Porque depois de um jogo desse com a cabeça quente, ninguém tem que cobrar ninguém em vestiário. Você vai cobrar no treino, depois que você vai conversar com os companheiros, mas eu acho que o principal do afastamento do Felipe Melo é o seguinte: o Cuca gosta de time que marque pressão, que marque lá em cima. O Felipe Melo não tem essa característica, ele não tem mais essa velocidade. E hoje ele não seria titular do time do Palmeiras. Daí muita gente ainda criticou quando eu falei que ele não seria titular, mas ele é melhor que o Egídio. O Egídio é lateral esquerdo, você não tem que comparar um lateral esquerdo com um volante. Ele joga mais do que... Você tem que ver pelo posicionamento. Ele é um volante que cadencia um jogo, é aquele primeiro volante que tem uma qualidade no passe, mas ele não tem mais aquela velocidade para marcar lá em cima. Ele já foi esse volante, hoje ele não é mais. E daí, pro Cuca, ele seria banco. O Felipe Melo no banco ia dar trabalho, dentro de um grupo. Então, quando ele nasceu já deu trabalho, né? Né? Então, o que o Cuca falou? É melhor eu ter o grupo na mão, que é um grupo forte. Domingo volta o Moisés, que faz essa função também de volante. Então ele teria Bruno Henrique, Thiago Santos, Moisés, Tietê e Jean pro meio campo. Para ter o Felipe Melo no banco, para ter dor de cabeça, ele preferiu ficar com o grupo. É lógico que a torcida ficou brava, porque ele era o cara de fora de campo, ele é muito mais marketing de fora de campo, aquele negócio que vestia a camisa como torcedor, que falava as besteiras pro outro time, então o torcedor gosta disso aí, mas isso aí é legal quando o Palmeiras tá bem no campeonato, tá ganhando. Nessa situação do Palmeiras que tem que ter um pouquinho de calma, eu não sei se seria bom. Eu concordo com o Cuca, acho que o Felipe Melo honrou a camisa do Palmeiras, em nenhum momento ele não teve vontade, mas taticamente eu acho que o Palmeiras sai ganhando com essa saída do Felipe Melo, pelo estilo de jogo que o Cuca quer colocar, que é aquele negócio da pressão de bola, e que o Felipe Melo, pelo jeito, no ambiente de trabalho, não estava fazendo legal, e ele achou melhor ficar com o grupo, já que se ele não manda embora o Felipe Melo, porque diz que ele foi cobrar Dudu, Egídio, Tietê, é melhor você perder um jogador do que você perder todos. E há comentários que ele já estava cobrando o Cuca, inclusive, no campo já, né? Ele começou a encher o saco do Cuca já em campo, falando que assim não dá, tem que mudar, jogando desse jeito a gente não vai ganhar nada. Diz que já estava desde o campo já. Mas só no isqueirinho ali, sabe? Se liga? Mas o que aconteceu, o Pudim bem disse essa frase aí do isqueirinho, realmente o Felipe Melo dá pra ver que é aquele isqueirinho, aquele cara que fica nos bastidores, mas não vamos esquecer que o Felipe Melo é um ganho muito grande pro Palmeiras, ele tem o apoio da Leila, que é patrocinadora master, ele tem a diretoria, muitas pessoas junto com ele, então o que ele fez não foi alguma coisa pequena. Ele chutou o pé chutou o balde de leite mesmo. Alguma coisa o Felipe Melo fez que é muito grave, que a diretoria e nem a patrocinadora Master conseguiu segurar ele na equipe. Então o Cuca chegou e falou, ó, isso, aquilo eu não vou segurar. Porque senão
iriam conversar com o Cuca, iriam levar ele depois para os jogos, ele ia ficar um pouco no banco, ia ficar pianinho, ia começar a pagar multa, ia doer no bolso e ele ia ter o cala-boca. Agora, para tirar um jogador da qualidade do Felipe Melo, um jogador que é medalhão, que é conhecido hoje, tem a sua marca agregada à camisa do Palmeiras, você tirar o cara da maneira que foi tirada, você não faz isso nem com o jogadorzinho perninha de rato. Então o que aconteceu é muito grave, logo em breve vamos saber o que aconteceu, mas com certeza houve agressão física. Só há um motivo disso acontecer em time de futebol, quando há agressão física. Felipe Melo, por ser um cara muito explosivo, ele deve ter ido para a via de fato com o Cuca, e isso realmente, meu irmão, quem trabalhou em imprensa sabe. Então, mas isso eu acho, dá que não foi causa. eu acho que não foi com o Cuca. Eu acho que que aconteceu. Não, foi com o Tietê. Mas saiu na mão, saiu, você acha? Depois do jogo, ele foi cobrar Tietê, foi cobrar o Egídio, foi cobrar o Dudu. E daí ficou, tipo assim, o Jailson teve que entrar no meio na discussão. O problema o vestiário você não cobra nada. Acabou o jogo, né? O Ito Roque, treinador que tem agora uns 20 acessos, aí o rei do acesso agora, o Ito Roque, falava o seguinte: acabou o jogo, vai, toma um banho e vai embora pelo seguinte: se você ganhou, é muito oba-oba e você não vê os seus defeitos no vestiário. E se você perdeu, você não tira o que tem de proveito. Principalmente, a evolução do Palmeiras é uma coisa que dá para se ver. O Palmeiras não perdeu pro Cruzeiro no jogo na quarta-feira. O Palmeiras perdeu no jogo aqui em casa, no 3x3. Lá foi 1x1. E o Palmeiras jogou taticamente como o Cuca pediu. Primeiro tempo ninguém vai jogar bola, nós vamos amarrar o jogo. Segundo tempo nós vamos fazer uma pressão, sai o gol e depois segura o jogo. É o que ele queria. Palmeiras, nos últimos 4 jogos do Brasileiro, o Palmeiras tem 3 vitórias e um empate. Então, o time está evoluindo. Agora, você não apaga fogo com gasolina, né? E o Felipe Melo, tem hora que você tem que ter o jogador para dar aquele ritmo, mas não é toda hora. Você tem que ter doses homeopáticas, né? E o Felipe Melo já é um antibiótico total, né? E com o Felipe Melo saindo aí, eu acho que o próximo é o Borja, hein? E as duas maiores contratações do Palmeiras no ano, então o Felipe Melo e o Borja. Mas assim, até o Juscelio Manuel tá dizendo aqui, Grão, esse Daverson vai dar muitas alegrias com o manto sagrado. Que tá jogando no lugar do Borja. Primeiro o Borja não vai embora do Palmeiras. Não vai ser mandado embora. Mas qual o motivo? O Borja aceita o banco. O problema é do Felipe Melo. Muita gente fala assim, mas por que não deixa ele no grupo? Porque ele vai atrapalhar, ele vai ser aquele cara que não aceita banco. Tem jogador que não vai aceitar. Então o Borja vai continuar. Os caras mandam o Borja embora. Não, ele vai ser vendido no final do ano. Desvalorizaram ele, né, Grão? Esse é o problema. Você jogou o cara lá embaixo. Que time que vai pegar ele agora? Trouxe o cara por quanto? Mas, cara, futebol não é pastel que você põe a receita de carne, você põe a massa, você frita e tá bom. Mas tem a Leila lá. Pastel Mas tem a Leila lá que é a mulher do dinheiro. Então a mulher fala assim, viu, peraí. Eu fui lá, paguei tanto, o menino veio aqui só tem... A primeira não é uma patrocinadora que entende de negócio. Então ela sabe que a possibilidade do jogador não dá certo. E outra, você tem que pensar com a cabeça de comissão técnica, mas se de time o jogador não interessa no seu elenco, você vai mandar o cara embora, você tem que perguntar antes. O time de futebol é feito para ganhar título ou para agradar a patrocinador? Então, eu garanto para você que chegaram e falaram assim, com o Felipe Melo aqui não vai dar certo. E outra, futebol é uma coisa, dinheiro, administração é outra. E o seu gerente de futebol lá, o Alexandre Matos. E daí, onde que entra o meninão? O meninão tem que entrar agora. O que vai ter que fazer? É muito simples. O Felipe Melo, para jogar em outro time, ele tem contrato até 2019 com o Palmeiras. Ele vai acertar financeiramente com outro time, o Palmeiras não vai pagar a multa. Isso é uma coisa administrativa, não tem nada. A gente tem que parar de misturar futebol com política e com economia. Futebol dentro de campo, o Felipe Melo não rende área. Ele já fez os jogos que tem que fazer do brasileiro? Não fez. O Felipe pode Melo jogar em qualquer time. 5 jogos, ele ainda pode jogar pelo Brasileirão, por outro time. E parece, diz a lenda, que o Flamengo já tá de zóio nele aí. O Palmeiras é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro com 29 pontos. Na próxima rodada enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, não. O Botafogo de Ribeirão Preto é mais forte. O Botafogo do Rio de Janeiro, jogo no Engenhão, às 21h45. Lembrando que o Palmeiras, aí, como o Grão bem disse, né, teve uma grande ascensão. Foram 10 pontos nas últimas 4 rodadas. E aí conseguiu chegar à 4ª posição, que está na zona de classificação
para a Libertadores do ano que vem. Só para a gente aí, o assunto Palmeiras, acho que os torcedores do Palmeiras e o Grão, que é um representante aqui, e eu também já falei isso, aí você vê o que é um treinador de futebol. Se é outro cara que bate de frente com Felipe Melo, Colborda, tinha ido pro pau. Tinha ido pro saco. É que ele é muito bom, esse cara é monstro. A torcida do Palmeiras, evidentemente, vai perder a identidade porque tinha lá o seu xerifão. Mas como o Grão bem disse, daqui a pouco, palmeirense, espera só um pouquinho. Daqui umas 6, 8 rodadas, vamos ver o que é Palmeiras. Aí acabou. Só para terminar o Palmeiras, a campanha do Palmeiras desse ano é muito parecida com a do ano passado. Quem está destoando é o time do Corinthians. Mas a campanha, se o Palmeiras vencer o Botafogo, que tem possibilidade, e vencer o Atlético Paranaense em casa, que tem possibilidade, o Palmeiras termina o primeiro turno com 35 pontos. O Palmeiras terminou o primeiro turno do ano passado com 36. Foi. Falando no Corinthians, vamos falar então do nosso glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista, líder do Campeonato Brasileiro, jogou ontem contra o Flamengo, empatou em 1-1, num jogo que pela primeira vez viu o Corinthians passar apuro. Então, Pudim, mas o primeiro tempo do Corinthians não foi tão ruim. Foi um primeiro tempo daqueles que o Corinthians estava vindo jogando, marcando pressão. Teve um gol mal anulado, né? Muita gente falou assim, milagre, né? Ídolo. Mas assim, foi mal anulado e assim, foi ridículo. Eu não sei o que o Bandeirinha tava olhando, o que ele fez, não é? Porque, não tava olhando. Porque muita gente falando do árbitro. O árbitro não tem culpa. O ele ainda caiu no lance ainda. Aí o Corinthians... Até falaram que o que ele marcou foi a falta no árbitro, né? Foi o Mário que derrubou, né? Aí, só fosse, ele marcou a falta no árbitro. Aí o Corinthians teve esse gol mal anulado, depois fez 1-0, e depois, Pudim, eu não sei se foi a mesma impressão que você teve, mas o Corinthians abdicou, porque o Corinthians, todos os jogos ele fazia 1-0, ele se fechava, mas ele saía nos contra-ataques, e era perigoso aqueles contra-ataques do Corinthians com 4, 5 chegando na frente. Nesse jogo, ele abdicou do jogo. Ele só estava se defendendo. Agora, eu não sei se é porque o Flamengo impôs isso aí pra ele, né? Flamengo impôs. Mas ele não conseguiu. Tanto é que no segundo tempo, o Cássio já tinha salvado, antes de sair o gol de empate do Flamengo, uma bola que o Cássio, em jogo grande, ele cresce mesmo, né? O Cássio é bom. Ele pode falhar no jogo, mas em jogo grande ele cresce. Com 2,40 m. Mas ele pegou uma cabeçada... Eu não sei nem que diga nos pênaltis. Ele pegou uma cabeçada antes do gol, daí teve o gol de empate, e depois o Flamengo perdeu um gol que o Alex Zen faria. Eu faria. Né, que era para ter virado o jogo ali. Então, o time do Flamengo, na minha opinião, até saiu com um gostinho amargo que poderia ter vencido o Corinthians em Itaquera. E o Corinthians, foi o Corinthians do campeonato durante os primeiros 20 minutos. Mas depois eu acho que ele abdicou muito. Ele não teve aquele contra-ataque que a gente fala assim, o Corinthians sai, quando sai com 4, 5, sendo que é uma defesa fraca do Flamengo, que quando ele dava uma apertadinha ali, entregava, né? A gente sabe que o principal problema do Flamengo hoje não é o seu meio campo e o ataque, é a sua defesa. Mas faltou aquele Corinthians dos outros jogos. Mas também você tem que pensar o seguinte, né? Não vai acertar durante todos os jogos do campeonato, né? O quarto empate seguido, né? Parece, do Corinthians. Quarto empate. E outra coisa, o que você está falando do esquema que foi montado lá, esses treinadores emergentes, eles meio que estudam praticamente a mesma formação de jogar. Então, o Zé Eduardo, quando ele montou a sua equipe para jogar contra a equipe do Carille, eles vêm da mesma escola. E a equipe do Flamengo é uma equipe bem postada, uma equipe bem montada. Você vê quando ele fez aquela substituição, praticamente dos 10 minutos finais, que entrou o menino que eu não vou lembrar agora, aquele tanque lá, joga muito. O Vinícius Júnior? Não é o Vinícius Júnior. Berril. Olha só o trabalho que deu ali para a equipe do Corinthians. Por quê? Não tem o Jadson para ajudar o Rodriguinho ali, que puxa esse contra-ataque. Então, realmente, o Corinthians, por mais que o Corinthians quisesse sair, não conseguia sair. O nosso querido Quedão, que está nos acompanhando, o Cimar Jesus também, que está nos acompanhando, sabe disso. O Corinthians quis sair, mas não conseguiu, porque o Mengão é uma boa equipe. Esse Flamengo é uma equipe realmente perigosíssima. Se manter essa base para a Libertadores do ano que vem, vai longe. E o Corinthians realmente, meus amigos, eu hoje aqui no programa tenho que, infelizmente, dizer uma coisa.
os caras vão chegar, não vai levar, mas vão ficar em terceiro, quarto, os caras vão ficar. Porque esse time do Corinthians é brincadeira. Vai ser campeão, Marcão, vai ser campeão. Corinthians, a gente estava falando, acho que no começo do campeonato, em relação às substituições, a falta de banco. O Corinthians não tem tantas opções do banco. Ontem eu percebi uma coisa que a gente não estava falando até então, que é do condicionamento físico. O Corinthians ontem, e precisa prestar atenção nisso, hein? O Corinthians ontem morreu em campo. Morreu em campo. É lógico que o Flamengo fez o dele, era óbvio. O Flamengo estava perdendo de 1-0, tá pensando no campeonato, tinha que ir para cima do Corinthians mesmo, e foi bem que eles fizeram. Teve aquela questão do gol mal anulado também, isso interfere bastante. Afinal de contas, está no embalo, você faz um gol. No primeiro chute você faz um gol, né? Isso já dá um outro ânimo pro jogo. Aí você vê que a palhaçada lá que o Bandeirinha fez. O Bandeirinha não tava olhando pra ninguém, viu, Grão? Senão ele não tinha feito aquilo. Então tem essa questão dessa parte do condicionamento físico do Corinthians, que precisa pensar um pouco, porque ainda vai acabar o primeiro turno. Tem todo um segundo turno para correr, literalmente falando. E tem que tomar cuidado com esse banco do Corinthians, que infelizmente hoje o banco do Corinthians não é o melhor que tem. E a parte física, se o Corinthians não começar a prestar atenção nisso, vai começar a sofrer. Principalmente no final do ano. Ele colocou o Pedrinho não porque o Pedrinho era o menino dos olhos dele para colocar o Pedrinho para jogar. Não sei se vocês vão concordar comigo. É porque ele não tinha outra opção. O Pedrinho era ali a válvula de escape da equipe do Corinthians naquele momento. E nós falávamos aqui no programa, aqui no Máximo aqui da Bola, nós comentávamos aqui no programa que o Corinthians não tem elenco. O Corinthians tem um bom time, bom treinado, mas que não tem elenco. Você pega o lateral, por exemplo, da seleção brasileira, que é do Corinthians, é um dos que morreu primeiro dentro da partida. E isso realmente chama atenção, você realmente, olho clínico seu, Pudim, de observar o que aconteceu com o Corinthians. Mas nós já tínhamos falado aqui, Negrão, Corinthians, se tiver 3, 4 jogadores do DM, aí pode puxar o rabinho da onça que já era. Mas se continuar a rapaziada lá do jeito que tá, vai ficar lá em terceiro, quarto dentro do campeonato. Mas elenco o Corinthians não tem. Você não vai pegar um jogo contra o Flamengo, falar pra mim que vai colocar Pedrinho da vida, que tá começando agora, e é a solução que não é. E o time do Flamengo, falando um pouco do Flamengo, eu acho que o Zé Ricardo é mau treinador. Porque o time que ele tem era pra estar lá em primeiro. Era pra estar ganhando tudo. Tem um time espetacular do Flamengo. O elenco do Flamengo eu acho que é o melhor do Brasil. Não dá pra jogar todo mundo, pô. O Edson Fidelino tá falando que o lado esquerdo do Corinthians sofreu o segundo tempo. Quando o Romero está em campo, ele ajuda muito na marcação e o Pedrinho não ajudou a marcar. Na boa, né? Se o Corinthians começar a sofrer por causa de Romero, puxa vida, né? Mas sofre, Pudim, porque não tem outro cara. Tem que colocar o Pedrinho. Você concorda comigo, Grão? Não, mas eu concordo com o que ele falou. O Corinthians não pode pegar e falar, tô sofrendo por causa do Romero, mas o que o Romero faz uma falta, não no ataque. Faz falta. Não no ataque, não no ataque, mas na volta da marcação. O Márcio Cleiton, grande abraço ao Marcelo lá de registro lá. O gol estava impedido por vários motivos. Primeiro, o juiz no chão. Segundo, o Jô não pode fazer gol até 20 metros para alegria da torcida. E o Bandeirinha precisava coçar o sovaco, aí levantou o Bandeirinha. Eu acho que tem a ver. Porque não tinha por que realmente marcar esse impedimento aí. Mas, infelizmente, esses erros têm acontecido com vários times, não é só com o Corinthians. Então, isso aí acaba interferindo um pouco na tabela do brasileiro. O presidente do Botafogo hoje reclamou, falou que está tendo muito erro a favor do Flamengo. Bom, vamos aqui, o Corinthians então é o líder do campeonato ainda com 41 pontos, são 8 pontos à frente do Grêmio. Na próxima rodada enfrenta o Atlético Mineiro, jogo no Mineirão, na próxima quarta-feira às 21 horas. Corinthians já campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui então rapidinho pra gente poder... Pois não, Marcão. Eu posso só mandar um abraço? Eu vi que entrou agora ali nosso Dirceu Sanches, que é o Pelinho, mais conhecido como Pelinho. O Pelinho é o único corintiano que eu conheço que tem a maior cara de São Paulino da história, meu irmão. Que tem a maior cara de São Paulino da história. Aliás, o Pelinho, eu vou te contar, o apelido dele, o Pelinho, é brincadeira, hein? Aliás, ele tá falando, hein? É Romero mais 10. Bom, vamos falar rapidinho, então, já que você falou de São Paulo. O São Paulo aqui conseguiu uma vitória épica, uma vitória heróica contra o Botafogo. Virou nos últimos minutos, 4-3, e com isso sai da zona de rebaixamento. Acho que é isso aí, né? Então, Pudim, o jogo foi Botafogo, futebol burocrático, mas estava jogando até que bem, estava com 2-1 na frente do São Paulo, e daí teve o lance que eu falei, agora o São Paulo vira. Pênalti pro São Paulo, o Cueva bateu... Devolveu a bola pro goleiro. Logo em seguida o Botafogo fez 3-1. Quando fez 3-1, eu falei assim, tá com aquele cara daquele time rebaixado, né? Perde o pênalti. Aí daí tem o São Paulo continuou pressionando,
continuou pressionando e em 6 minutos acabou fazendo 3 gols, né? Foram 3 gols nos últimos 8 minutos. Então, assim, e o grande responsável foi o Hernanes, né? Chegou e chamou o jogo, e daí você vê a diferença de um jogador que bate com as duas pernas, né? No gol do Hernanes, que foi o gol de empate. Bate com as duas pernas e não cai. Né? Não cai. Ele bateu com a direita, a bola voltou, ele pegou e bateu com a esquerda e fez um golaço. Então, o time do São Paulo, do que estava apresentou um bom jogo, né? Contra o Botafogo, não foi brilhante, mas fez um bom jogo. E como a gente falou, o São Paulo, com esse time aí, dificilmente iria cair, porque tem alguns times ali que não dá, né? Tem além de 2 rebaixados, que o Atlético Goianiense e o Avaí, que já caíram, você tem aí alguns times aí que não vão oferecer resistência, não. O São Paulo que vai chegar no G6, Pudim. Aliás, o São Paulo que na sequência do campeonato vai enfrentar o Coritiba. O São Paulo hoje é o 15º colocado, é o segundo fora da zona de rebaixamento, e pega justamente o Coritiba, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Se o São Paulo vencer o jogo na próxima quinta-feira no Morumbi às 19h30, abre de vez aí realmente uma boa distância em relação ao Z4. E o jogo depois do Coritiba é o Bahia. Tem chance de ganhar os 2 jogos e já fechar o caixão com esse Z4 acho que agora realmente ele já começou a dar um padrão, não um padrão de jogo, mas deu um pouquinho de raspa mesmo ao time do São Paulo, que é importante nesse momento. Mas vê como é interessante isso que nós estávamos comentando agora há pouco. O Grão aqui na sua análise técnica do jogo, ele acabou de comentar do Hernanes, da facilidade do Hernanes e tal. É um jogador que estava jogando lá fora, que não conseguia jogar nem na China. É um jogador que tinha suas limitações lá fora, por isso que voltou para o Brasil. Chega aqui no Brasil, o futebol brasileiro está em baixa, deita e rola. Entendeu? Porque ele chegou agora, jogador. Ele não teve tempo para ter um condicionamento físico melhor. O jogador que ficou aí uma semana, deu 2, 3 entrevistas, foi para a guerra, parabéns também ao jogador de fazer isso aí, e jogou bem. Por quê? Porque o nível dos jogadores no Brasil realmente está sofrível. Você pega alguns jogadores que estão aí, que realmente deixam muito a desejar. Futebol brasileiro, a gente tem que tomar cuidado, que tem alguns jogadores que estão jogando aí, que não é pra tanto. E eu vou voltar só um pouquinho lá, pra rapidinho, nosso programa acabando, pô. E eu aqui falando um monte aqui, mas vai com você, Pudim, pô. Não, só pra lembrar, então o São Paulo enfrenta o Coritiba, jogo na próxima quinta-feira, 19h30, jogo no estádio do Morumbi. O São Paulo, 15º com 19 pontos. Tá acabando nosso programa, infelizmente precisamos ir embora. Marcão Resenha, boa noite. Um abraço, fique com Deus a todos e todos vocês conosco no Tigrinho sábado. Fábio de Abelgrão, boa noite. Boa noite, Pudim. Até terça-feira aí, já com a vitória do São Bento também. Alex Zen, boa noite. Boa noite a todo mundo e aqui é São Paulo. Pi! Bom, pessoal, muito obrigado para todos que nos acompanharam através do facebook.com/máximo da bola e do facebook.com/máximo comunicação. Não deu para ler todos os recados, mas um beijo, Pipiu. Muito obrigado pela grande audiência aí. Beijo do gordo para vocês.